Se você escolheu ficar conectado comigo e fazer parte desse papo, eu estou muito feliz pela tua escolha. Bom, falando em escolha, a Lucy deu um gancho muito legal quando a gente vira e fala assim, eu não tive escolha, né, Sô? Isso é muito comum, né? Muito comum. E eu queria só completar o que ela falou, dizendo assim, a gente normalmente coloca Deus na situação. Foi Deus que quis, né? Deus que deixou. Deus achou melhor assim. Deus achou melhor assim. E aí eu tenho uma historinha, não sei se vocês conhecem, que é assim, era uma vez um mestre, ele estava num acampamento com os discípulos dele. E aí ele falava assim para os discípulos, entregue as suas coisas a Deus. Deus não abandona ninguém, nunca. E os discípulos escutaram. Muito bem. Quando chegou a noitinha, antes de dormir, o mestre falou assim, chamou um discípulo e falou assim, tinha uma pedra num lugar assim, ele falou, amarre os cavalos ali naquela pedra, porque nós vamos dormir. Aí o discípulo foi levando os cavalos. Enquanto ele estava indo, ele pensou assim, o mestre está querendo me testar. Ele tinha dito que Deus não abandona ninguém. E falou para a gente deixar as nossas coisas na mão de Deus. Aí ele não amarrou os cavalos na pedra. Ele deixou os cavalos soltos. E foram todos dormir. No dia seguinte, quando eles acordaram, os cavalos tinham fugido. E aí o discípulo viu aquilo, ficou extremamente bravo e foi procurar o mestre. E chegou lá e falou, escuta, você não sabe nada de Deus. Você não entende nada de Deus. Aí ele falou, mas por que você está falando isso? Ele falou, você não falou para a gente confiar as nossas coisas a Deus? Que Deus não abandona ninguém nunca? Os cavalos fugiram, eles não estão aqui. E Deus nessa história? Aí o discípulo olhou para ele com muita calma e falou, filho, Deus queria ter cuidado dos cavalos, mas naquele momento ele precisava que você amarrasse-os na pedra. Então a gente fica jogando tudo na mão de Deus, porque Deus quis. Né? Então aquele exemplo da gravidez. Eu sei como é que se faz filho. Aí eu coloco, fechando esse pensamento, a questão do livre-arbítrio. Sim. É muito claro isso. Exatamente. É muito expressivo, principalmente nessa hora. Olha, tá chegando várias mensagens, as pessoas estão dividindo aqui com a gente. Eu tomei a decisão de deixar a tua mensagem, Fernanda Amaral, para o finalzinho do meu programa, tá? Fica conectada comigo, não esqueci não, tá aqui, guardadinha, e a gente já vai ler. Bom, a gente tem mais Fala Povo aí, né, produção, para mostrar, então vamos subir o Fala Povo para a gente mostrar agora um pouquinho sobre as escolhas das pessoas também aí nas ruas. Vamos lá? Meu nome primeiro, Sara. Se eu já me arrependi de alguma escolha na minha vida, eu acho que não. Acho que ainda tenho muito para fazer por aí. O que eu me arrependo hoje é de não ter feito muitas coisas ainda que ainda quero fazer. Por enquanto ainda não, porque estou no caminho certo, graças a Deus. Estou na procura a cada dia para melhorar. Vamos embora. Então, eu não me arrependo das coisas que eu faço. Eu tento fazer as coisas, pensar bem antes de fazer, para não me arrepender. Porque eu acho que arrependimentos não é legal. Você tem que aprender, desenvolver e fazer algo, tentar fazer algo diferente, não se arrepender. Então, e aí eu quero dividir com vocês o que eu escutei ontem de uma pessoa especial que eu conheci. Ela disse assim, olha, quem nunca se arrependeu de uma escolha, que atire a primeira pedra. E é muito comum as pessoas dizerem, não, eu nunca me arrependi, eu decido, eu sou muito concreta, eu sou racional, eu penso, avalio, aquela visão bem engenheira, né? Bem engenheiro também. E aí, não é bem assim, né? A gente vê algumas questões que mostram exatamente um outro lado, né? Porque às vezes algumas escolhas que a gente faz machucam, né? Trazem um resultado que machucam a alma e deixam marcas, às vezes, para o resto da vida, né? E coisas que a gente, às vezes, não consegue resolver. Fica ferida. Essa ferida acaba cicatrizando, essa ferida não sangra mais, mas fica uma marca para o resto da vida. E toda vez que a gente olha para essa cicatriz, a gente lembra. Talvez não com tanta dor como lá atrás, mas a gente lembra e sofre. Então, assim,
todo mundo acho que já fez alguma escolha. Puxa, não foi legal. Né? Agora a questão é, qual foi o resultado disso? Foi tão duro, assim, foi tão catastrófico, assim, a ponto de você dizer, não, eu me arrependi, eu jamais faria isso de novo? Ou foi uma escolha que você não faria novamente? Né? Não foi legal, mas também não te marcou definitivamente. E tu vai como encarar isso? Que a gente estava falando no começo, a Lucy destacou bastante isso no início do programa, a questão do quê? Se não é isso, como que você faz sua buia? Como é que você fala? Buiá. Buiá. É avó em turco. É avó em turco, é tão bonitinho, eu acho tão carinhoso. Se você se arrependeu, volte atrás, recomece. E uma das pessoas, das convidadas, na externa, falou isso. Já tive escolhas erradas, me arrependi, mas aprendi com os erros. Tem uma coisa assim, dentro da filosofia, por exemplo, uma tragédia. A tragédia, dentro da filosofia, é algo que vem dos deuses, que não está no seu domínio, não está na sua mão. E o drama é o que vem da escolha do ser humano. Por exemplo, assim, uma chuva que cai, torrencial, é uma tragédia. O desabamento de uma casa no morro é um drama, porque foi uma escolha sua construir a casa no morro. Então, quando você vai pensar em decisões, lembre-se que as tragédias podem estar junto a essa decisão. Você tem que pensar que, além de você estar aqui nesse mundo perfeito e maravilhoso, existe algo além que determina algumas coisas. Então, se você sabe que naquele morro, tem um morro ali, tem um lugar para construir a casa. Você tomou a decisão de construir. Se essa casa um dia vier abaixo, isso vai ser um drama na sua vida. Porque isso é consequência de uma escolha sua. A tragédia não é uma consequência sua, porque a tragédia é consequência do que vem do céu, dos deuses, de Deus, enfim. Então, é isso que as pessoas têm que levar muito em conta, principalmente na hora do arrependimento. Ah, meu Deus, eu me arrependi de ter construído a casa ali no morro. Mas você tem que analisar os fatos antes. Qual era a probabilidade de uma casa no morro desabar com uma chuva? Então, você escolheu levar a sua família ali. Ah, você não tinha escolha. Não tem escolha. Só tinha aquele lugar? Será que só tem mesmo? As pessoas se limitam, Leila, a 1 ou 2. É só aquilo. E não é uma vastidão tão grande de oportunidades, de outras formas de viver, que a gente fica achando assim, fala, poxa, o mundo é tão grande, tão perfeito. Será que existe mesmo só 2 escolhas? Será que não existe uma terceira? As pessoas limitam, né? E em cima do que você está falando, eu vou puxar uma coisa aqui que eu estava pensando para dividir. Eu queria a tua opinião, Amanda, até pela questão dos filhos. A Lucy colocou agora a questão do sim e o não, né? As pessoas limitam sempre 2 situações para escolher. E a gente vê isso com as crianças. As crianças dão infinitas escolhas, infinitas respostas, infinitas possibilidades, né? Dentro desse processo de criatividade, construtivo, tudo isso. E aí eu te pergunto, você também tem filhos, filhotes aí, pequenos, que já estão fazendo as suas escolhas. Como é o papel da mãe também com relação à escolha dos filhotes? Não é fácil, não. Diariamente é um aprendizado com as crianças, né? Isso porque a gente sofre... A gente sofre porque impactos pela sociedade, pelos amigos das crianças, pela família, pela televisão, pela mídia, né? Então eu acho que assim, passar os melhores valores, né? De família. E, enfim, vai chegar uma hora que eu não vou ter mais controle, né? Porque eu não vou estar ali na baladinha, ao lado deles, enfim, ele vai ter que seguir o caminho. Então, apresentar para ele como ele deve lidar. Agora, depois o caminho é com ele, né? Passar para ele o certo limite também, enfim, depois ele que vai definir a jornada dele, escolhas, seguindo os nossos valores, né? Os valores de família que a gente procura sempre dar com muito verdade. Amor. Vocês veem isso muito, né? A Solange como psicóloga, Lucy como terapeuta comportamental. Eu acho que, de repente, vocês também são mães. E a gente se coloca nessa situação de, será que eu escolhi? Será que eu tomei a decisão certa? Falando isso para o meu filhote, decidindo isso, orientando isso, né? Porque eles, desde muito cedo, já vão seguindo com as suas próprias pernas, né? Então, na minha casa, eu sempre falo isso. Eu falo isso para os meus filhos. Falo para eles, vocês não têm querer até os 18 anos. Lógico que é uma metáfora, mas assim,
Porque tem escolhas que se o é pequeno da mãe. estiver assistindo, deixa bem claro que é só É até os 18, Pedro, é 18. Porque outro dia eu me confundi e falei 21, ele entrou em desespero. Você tem um Pedro. Ela chegou em casa da gravação, ele estava esperando para falar. Porque eu acho assim, a gente vê muito, eu vejo muito isso. Às vezes criança de 2, 3 anos decidindo a vida de pai e mãe. Nossa. Que isso? A gente tem que ter discernimento. Como é que uma criança de 2, 3 anos pode ter um poder de decisão maior que pai e mãe? É falta de responsabilidade. É aquilo que até a Solange falou. O pai e a mãe tá passando para aquela criança o poder, tipo assim, ó, ela vem mesmo, foi ele que decidiu. No caso, não é Deus, mas é a criança. Foi ele que decidiu. Então, Ai, que eu posso imagina, fazer mas o é um temperamento. absurdo isso. Então, na minha casa, eu falo assim, come da minha comida, dorme debaixo do meu teto, vive da minha renda, quem decide sou eu. Lógico, vão decidir escola, vão decidir uma série de coisas. Mas as regras do lar, quem decide sou eu e o meu marido. Não, assim, chega um determinado ponto que eles já vão estar grandinhos, é o que a Amanda falou, já vão ter na bagagem ali muita coisa que foi ensinado, aí eles vão partir para uma escolha. Mas enquanto isso não acontece, tudo, gente, né? pai e mãe têm obrigação moral, cívica, social e jurídica de fazer boas escolhas para os seus filhos. Até porque os filhos esperam isso dos pais, né? Eles esperneiam, eles choram, eles reclamam, eles brigam, eles falam mal do pai e da mãe para os amiguinhos, mas eles querem olhar para o pai, olhar para a mãe e perceberem, neles eu posso confiar. Eles, É o porto seguro. é um né? porto seguro. Sabe aquela parede que você pode esmurrar, esmurrar, esmurrar? E a parede não vai desmontar. Tem que ter Verdade, firmeza eu ao falar vejo o isso, não. Né? Às vezes com a minha filhinha, você está falando, eu tô lembrando. Às vezes eu dou para ela, filha, decide, você quer pôr essa ou quer essa? Igual, hoje você quer sandália ou você quer tênis? Mamãe, o que você acha? Então você vê nitidamente isso, né? Que ela quer, de todo, eu estou dando o poder de decisão numa situação ali diária, de casa, corriqueira, mas ela já passa para mim. Ela Mas a precisa escolha dessa... sua, para ela, qual que foi? Você vai ter que usar um sapato. Essa é a escolha da mãe. Você vai ter que usar um sapato. Agora, a escolha da filha é qual você quer usar. Mas a escolha inicial é tua. Você vai se Eu acho alimentar. muito fofinho isso. Essa é uma escolha da mãe. Você vai sentar e vai almoçar. Você vai levantar e vai para a escola. Isso são escolhas dos pais. E aí, em consequência, você dá a escolha aos filhos. Da minha casa eu não dou muito, não, de verdade. Tipo assim, alimentação é isso aí que nós vamos comer. Aí, quando você estiver fora daqui, em outro lugar, com outra pessoa, você escolhe o que você vai comer. Mas dentro da família somos Até lá em casa tem uma coisa engraçada, né? Que às vezes assim, os meus filhos falam, mãe, o que tem para comer hoje? Eu falo, comida. Comida, né? Eu gostei dessa dica, porque eu tenho que chegar lá e contar tudo comida. cada E aí, do que tem ali, eles comem do que tem ali. Não precisa comer isso também, tudo. Não precisa comer tudo. Mas mãe, o que tem para comer hoje? Comida. Exatamente. Essa é a escolha Leila, deles. eu até escolher achei entre o que É, tem. entre ali. o que tem. Eu achei uma exatamente. situação engraçada, porque assim, eu não dou muita escolha pro Pedro. Na verdade, ele tem um quadro de regras no quarto, né? Com os horários, com as responsabilidades Com a dele. rotina. E ele tem que seguir, né? Então ele fala, ai mãe, eu posso fazer alguma coisa fora desse quadradinho aqui? Olha a negociação. É muito bom. Olha, eu vou ler o e-mail da Fernandinha, a gente já está aqui com tempo praticamente para fechar o programa. Obrigada por existir. Sua companhia e palavras motivadoras mudou minha vida no ano de 2012 e continuo florindo por aqui. Beijos. Lucy sabe quem é? Fernanda Amaral. Aí ela manda um outro, depois que eu mandei o recadinho para ela mandou agora pra gente. A mudança na minha vida através da Lucy Gameiro é visível e todos comentam. Amo ela muito e assisto aonde ela vai. É muito gostoso isso, né? Emociona, contagia. Eu disse que ia ler no final, porque assim, não só como eu, todas nós, a gente se emociona, porque é uma coisa que a gente fala aqui depois dos bastidores. A proposta do Mulher de AZ me deixa muito, muito, muito feliz, principalmente quando a Solange aceitou, quando a Lucy aceitou, quando vem outros convidados, são muito bem-vindos, é de criar esse canal mesmo direto com vocês, né? Então, assim, o nosso Papo de Mulher, ele está ancorado com essas duas convidadas, porque elas têm a mesma filosofia que eu, o mesmo objetivo no sentido desse canal de comunicação. Mulher de AZ, ele vai além de um programa de entretenimento para mim. Ele é, acima de tudo, um canal de comunicação direto com o seu coração, com a sua razão,
Por isso que a gente tenta sempre trazer temas aqui para poder equilibrar isso. Muito gostoso isso, né, Lucy? Muito gostoso. É o que eu falo Mexe, sempre, né? assim, quando a pessoa fala, você fez isso por mim. Eu falo, não fiz nada disso. Na verdade, para mim, cada um de nós é um espelho. Um reflete o outro. E eu vou decidir se eu vou refletir boas coisas ou não. Então, o poder de decisão é dela. Ela pode ter se espelhado em mim, mas a decisão foi dela. A escolha. Escolheu, né, modificar algumas coisas na vida dela. E a gente só tem que ficar grata. Eu falo, todo dia quando eu deito, eu peço a Allah realmente que eu seja o instrumento de paz, de alegria. E que eu possa, né, de alguma maneira, fazer a diferença no mundo, não na vida de alguém. Eu quero fazer a diferença no mundo. E tá aqui o reflexo que tá funcionando. Obrigada, já te me disse fez pra chorar. mim, que já fez pra mim como pessoa, como ser humano. Não tô falando como apresentadora, tô falando como ser humano, como mulher de AZ que eu sou. E tá aqui a Fernandinha, entre outras pessoas que compartilham mensagens com a gente. Amanda. Esse assunto é bem bacana, é um assunto atual, escolha, né? Tá na nossa vida. Bom, as escolhas têm que ser sempre planejadas, como tudo na vida, né? Analisar o risco, né? Porque depois vocês vão ter as consequências. E assim, eu acho que eu agradeço o convite, Leila. Uma alegria, a casa é sua. Obrigada. Viu? Você é muito bem-vinda no nosso Papo de Mulher. Solange, que gostoso. É o que a gente sempre fica aqui no nosso papinho de mulher de bastidor, Sim, né? sim. Esse é um presente, né? Não é? Olha um aqui. presente, né? Nosso papinho de comadre. Não é bom um papo de comadre É desse, ótimo, que é toca ótimo. no coração? E é o que a Lucy falou, não muda só a vida da pessoa. Sim. A gente percebe que o universo vai conspirando e vai trazendo essa corrente do bem. Claro, né? claro. Eu queria só completar contando uma historinha que eu acho muito bacana. Ela fala assim da escolha que a gente sempre deve fazer as nossas escolhas por nós. Diz que era uma vez um peregrino que estava andando numa aldeia e um temporal, uma chuva muito forte, e de repente ele vê uma casa em chamas. E ele olha e vê um homem sentado na cadeira, na sala. E ele olha e fala assim, ele grita, moço, sua casa está pegando fogo. Ele fala, eu sei. E ele falou, mas saia daí, você vai morrer. Ele falou, eu não posso sair daqui. Ele falou, por que você não pode? Ele falou, porque está chovendo. E a minha mãe falou que chuva dá pneumonia. Então, assim, escolher as coisas por nós. Sempre. Porque quem vai pagar o preço somos nós. Das escolhas. Gente, eu estou aqui passando do tempo, eu vou ler a última mensagem, prometo, produção, da minha amiga e irmã, a Elane, que compartilhou várias coisas aqui com a gente. Amiga, você sempre me ajudou, me acompanhou e me apoiou nas minhas decisões. Te agradeço do fundo do meu coração, te amo. Eu também te amo muito. E é o que eu sempre digo aqui, fico muito feliz desse meu canal de comunicação. Eu escolhi, simples assim, fazer o Mulher de AZ com esse propósito. E eu não vou mudar. Essa é a minha decisão e eu fico muito feliz pela audiência. Vocês que estão cada vez aí conectados comigo mais na rede social, entra no meu Leila Porto. Leila Porto com 2 T's, eu sempre escrevo, sempre compartilho no do programa também, porque através dessa corrente do bem é que a gente vai fazer a diferença. Muito obrigada. E lembrando que semana que vem, semana especial do Dia das Mulheres, sexta-feira que vem, Papo de Mulher, já convido os homens de AZ a participar. A gente vai ter homens de AZ aqui, falando das mulheres de AZ. E na terça-feira também uma matéria bem especial para comemorar essa semana do Dia da Mulher. Um beijo para vocês, fique com Deus e faça a escolha certa na sua vida, ouvindo o teu coração e a tua razão. Tenho certeza que você vai chegar à melhor decisão. Um beijo, fique com Deus e até semana que vem. E mais um Mulher de AZ, eu espero você. Até lá!